Olá, tudo bom? Eu vou fazer com vocês hoje alguns exercícios, algumas resoluções de problemas envolvendo conjuntos. E eu coloquei aqui alguns para a gente dar uma olhada e vamos fazer juntos, tá? Então, numa classe de 30 alunos, então nós temos um total de 30 alunos, 16 gostam de matemática e 20 gostam de história. O número de alunos desta classe que gostam de matemática e de história é... Então, sempre que a gente tiver esse tipo de pergunta para saber quantos gostam de matemática e de história, ou quantos gostam só de matemática, ou se não aparecer aqui o total de alunos e perguntar qual é o total de alunos, a gente pode resolver dessa maneira aqui, utilizando o diagrama de Venn. Eu só vou colocar aqui um conjunto universo, que é a classe, no caso. Deixa eu apagar isso aqui, para tentar fazer mais retinho. É a classe, o número de alunos que tem, tá? Que no caso, esse total aqui de alunos tem que ser igual a 30. Então, a gente tem que ter 30 alunos aqui no total, tá? Então, vamos lá, eu vou chamar de M esse conjunto aqui que é de matemática e de H esse conjunto aqui de história. Então, eu tenho que 16 gostam de matemática e 20 de história. E eu quero saber quantos gostam dos dois, que é o que fica aqui no meio, ó. Eu não sei quanto que é. Isso que eu não sei, eu vou usar uma variável, vou usar x. Pode usar qualquer letra, tá? Usualmente é o x. Então, vamos lá. X é o que eu quero saber. Eu sei que 16 gostam de matemática. Matemática é isso aqui tudo, é esse círculo lilás. Então, os que gostam só de matemática, que é o que está nessa parte, é 16 menos o x. E história é esse círculo verde aqui, ó. São 20. Então, essa partezinha aqui, que gosta só de história, que não contém esse daqui, é 20 menos o x. Por que eu faço menos x? Porque senão, ó, vamos supor que aqui eu tivesse número 2. Duas pessoas gostam de história de matemática. Se eu coloco aqui 20, na verdade, o círculo lilás, ele tem quantas pessoas? 20 mais 2. Então, conta como se eu tivesse 22 pessoas que gostam de matemática. E não é isso, a gente tem só 20. Então, a gente precisa retirar esse valor aqui do meio, tá? Senão, a gente vai estar contando ele duas vezes. Então, vamos lá. Quando a gente faz isso, se eu somar todos esses números, se eu somar o 16 menos x mais 20 menos x, eu consigo encontrar quantos alunos eu tenho na classe, que é 30. Então, para resolver isso, eu vou fazer 16 menos x mais o x, que é o que gosta dos dois, mais os que gostam só de história, que é 20 menos x. Isso aqui é o total de alunos que eu tenho na sala, 30. Quando eu somo isso aqui tudo, eu tenho os 30 alunos. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, gente. A gente vai botar a letra para um lado, número para o outro, né? Vamos organizar essa equação. Eu já posso aqui, ó, começar a simplificar algumas coisas, porque aqui eu tenho menos x e mais x, que são opostos, então eu posso simplificar, né? Menos x com mais x dá 0. E aí eu vou, como eu tenho esse x aqui negativo, eu vou passar ele para o outro lado, né? Porque a gente troca a operação. Então, se ele está diminuindo, quando eu passo ele para lá, ele vai ficar somando. Então, esse sinal de menos não vai atrapalhar a gente. Então, eu vou deixar o número do lado de cá. Aquele 30 que está lá do outro lado, ele vem para cá, diminuindo. E esse x vai para lá, somando, né? A gente troca a operação. Aqui é só a gente resolver. 16 mais 20 dá 36, menos 30 é igual a x. 36 menos 30 é igual a 6. Então, eu tenho x igual a 6, ou, se vocês preferirem, para ficar mais fácil, x igual a 6, tá? 6 igual a x, x igual a 6, é a mesma coisa.
Então, a pergunta, o número de alunos desta classe que gostam de matemática e de história, a gente acabou de encontrar, é o número 6. São 6 alunos. Vamos para o próximo. Numa pesquisa em que foram ouvidas crianças, constatou-se que 15 gostavam de refrigerante, 25 gostavam de sorvete, 5 gostavam de refrigerante e de sorvete. Quantas crianças foram pesquisadas? Então, aqui eu quero saber o total de crianças, tá? Então, eu vou colocar aqui R de refrigerante e vou colocar aqui S de sorvete. Nesse caso aqui, eu já sei esse número, olha. 5 pessoas gostam de refrigerante e de sorvete, então fica ali. 15 gostavam de refrigerante. Aí, lembra que eu falei? Eu tenho que pegar esses 15 aqui e tirar o 5 que já está ali. Porque se eu colocar só o 15, eu vou ter 15 mais 5, 20. E aqui eu afirmo que são só 15 crianças que gostam de refrigerante. Então, 15 menos 5 dá 10. Quem quiser pode colocar direto 10 aqui, não precisa fazer essa continha aqui não, ó. Aqui eu vou fazer direto. Sorvete são 25. 25 menos esse aqui dá 20. Para eu saber o total, eu somo os que gostam só de refrigerante, os que gostam dos dois e o que gosta só de sorvete. Então, eu faço 10 mais 5 mais 20. 10 mais 5 dá 15. 15 mais 20, 35. Então, 35 crianças foram pesquisadas. Nesse daqui, foram instaladas 66 lâmpadas para iluminar as ruas A e B. Já vou colocar aqui, ó, A e B. E eu sei o total de lâmpadas já, 76 é o total. Na rua A foram colocadas 40 lâmpadas. Vou colocar aqui no cantinho, só para a gente saber, não é esse o valor. Na rua B, 30 lâmpadas. Vou colocar aqui no cantinho. Quantas lâmpadas foram colocadas no cruzamento? Ó, aqui. De novo, eu não sei quantas. Então, é X. Aí, aquele 40 ali, na verdade, é 40 menos X. E aquele 30 ali, na verdade, é 30 menos X. Então, é a mesma coisa do primeiro problema. Eu vou colocar 40x, 40 menos x, mais 30x, igual a 66 lâmpadas. Então, vamos lá. 40 menos x, mais 30 menos x, é o total de lâmpadas, que nesse caso é 66. De novo, olha, vou simplificar aqui. Vou fazer a mesma coisa, 40 mais 30 menos 66 igual a x. 40 mais 30 dá 70, menos 66 é igual a x. Então, eu tenho aqui 4 igual a x, ou x igual a 4, né? Então, a resposta, quantas lâmpadas foram instaladas no cruzamento? A resposta é 4. 4. Numa concentração de atletas, há 42 que jogam basquete. Então, ó, esse 42 aqui não é o total, são os que jogam basquete. 28, voleibol. E 18, voleibol e basquetebol. Então, eu quero saber o número de atletas, eu quero saber o total. Então, eu vou colocar aqui B de basquete, V de vôlei. Eu sempre começo com a interseção, tá? Então, os que jogam simultaneamente vôlei e basquete são 18. Aí, os que jogam basquete são 42. Então, eu tenho que fazer 42 menos 18. Lembrando que essa continha aqui vocês não precisam colocar, vocês podem fazer direto. 42 menos 18 dá 24. E no vôlei eu tenho 28 menos 18, que dá 10. Agora é só eu somar. 24 mais 18 mais 10.
Quando eu faço essa conta, eu tenho um total que é igual a 52 jogadores. Então, quais são os 52 atletas? Quais são o número de atletas? 52. E por fim, coloquei esse aqui que é mais elaborado, gente. Então, vamos com muita calma, tá? Vamos separar todos os dados que a gente precisa. Uma pesquisa de mercado foi realizada para verificar a audiência de 3 programas, por isso que tem 3 conjuntos ali embaixo. 1.200 famílias foram entrevistadas, então eu já tenho o total, tá? Esse aqui é o total. E os resultados obtidos foram 370 famílias assistem ao programa A. Eu já vou fazer aqui, ó, A, B e C. E a gente já vai fazer um rascunho, lembrando que é um rascunho, ó. Vou botar aqui pequenininho, 370, porque não é o valor. 300 assistem ao programa B. Vou colocar aqui pequenininho, 300, como rascunho. E 360 ao programa C. De novo, pequenininho, porque é um rascunho. 300. 360. 360, pronto. Desse total, 100 famílias assistem a A e B. Então, olha só. A e B nós temos 100. A e B é isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui do lado, porque se a gente colocar esse agora, vai começar a confundir. 100. 60 aos programas B e C. Então, B e C, 60. E 30 aos programas A e C. A e C, 30. 20 famílias aos 3 programas. Então, a gente tem A, B e C, 20. Para a gente preencher, gente, quando a gente tem esses conjuntos, a gente sempre tem que começar da interseção. Se são 2 conjuntos, da interseção desses 2 conjuntos. E se for 3, a gente tem que começar da interseção dos 3 conjuntos. Então, nesse caso aqui, eu tenho que começar do último dado que ele me deu, do 20, que é A, B e C. É onde, aqui eu coloquei colorido para a gente ver, onde pega as 3 cores, ó, o vermelho, o roxo e o verde. Aqui é a interseção dos 3, aqui entra o 20. Aí eu vou para as outras interseções, aí a ordem aqui não importa. Só tem que ficar atento para não errar. Aqui é A e B, é 100. Então, o A tá aqui e o B tá aqui. É esse aqui o meio, tá vendo? Só que desses 100 eu já tenho 20. Então, aqui nessa parte eu só vou colocar 80. A mesma coisa no B e C, é 60. B e C tá aqui, é essa parte. Mas eu já tenho 20, então nessa parte aqui eu vou colocar 40. 40 mais 20 dá os 60. A e C é 30. Então, aqui tudo é 30. Como eu já tenho 20, aqui só faltam 10. E aqui o rascunho que eu usei. Nesse rascunho aqui, que é 370, na verdade eu tenho que tirar esses números que eu já coloquei aqui. Então, eu tenho que fazer 370 menos 80, menos 20, menos 10. Então, 80 mais 20 dá 100, mais 10 dá 110. Então, aqui, na verdade, eu tenho 260. Aqui eu tenho 80 mais 20 mais 40, dá 140. 140, 300 menos 140, dá 160. E aqui, ó, 40 mais 20 mais 30, dá 70. Então, aqui eu tenho 290. Então, vamos lá. Agora, para eu saber o... Aí, vamos passar aqui. Vamos responder as perguntas, que eu já preenchi tudo. E lembrando que o total, vou colocar aqui, ó. Eu tenho 1.200 famílias. Então, agora vamos para as perguntas, porque eu coloquei algumas perguntas aqui para a gente resolver depois de ter preenchido todo o quadro, né? Se vocês observaram, não tem pergunta, só informações. Então, vamos lá. Com base nesses dados, determine
Quantas famílias não assistem a nenhum dos 3 programas? Bom, vou voltar aqui. O que eu tenho que fazer para saber quantas não assistem nenhum programa? Eu tenho o total de famílias, que é 1.200. E eu tenho aqui a quantidade de pessoas que assistem alguma coisa. Então, eu vou somar 260, mais 80, mais 160, mais 40, mais 290, mais 10 e mais 20. Depois que eu fizer essa soma, eu faço 1.200 menos esse valor. Então, deixa eu escrever aqui para vocês. Vou escrever aqui mesmo para a gente não se perder, tá? Então, eu vou fazer 260 mais 80 mais 160 mais 40 mais 290 mais 10 mais 20. Vou somar, deixa eu somar aqui rapidinho, gente, porque eu tô fazendo isso junto com vocês. Vou somar todos esses valores e aí eu vou diminuir depois de 1.200, que é o total que eu tenho. Então, vamos lá. Somando isso aqui, vocês vão encontrar 860. Essa é a quantidade de pessoas que assistem a alguns dos programas. Então, se eu fizer 1.200 menos 860, eu vou ter aquela quantidade de pessoas que não assistem a nada. Então, quando vocês diminuírem, vocês vão encontrar 340. Deixa eu voltar aqui para a gente responder a pergunta, que é 340. Não assistem nenhum programa. Quantas famílias assistem ao programa A e não assistem ao programa C? Vamos voltar. Então, deixa eu só dar uma apagada aqui com a borracha, porque senão eu acabo apagando tudo. Eu quero os que assistem A, ou seja, o A é o que está nesse círculo lilás. E não pode assistir o C, que é o nosso círculo verde. Então, eu vou fazer a diferença. Na verdade, isso que ele está perguntando é a diferença. Eu quero os que pertencem a A e não pertencem a C. Então, vamos lá. Eu tenho que tirar esses que estão aqui abaixo da linha verde. Ó. Eu não vou contar nem o 10, nem o 20. Então, eu vou fazer o 260 mais 80. São os que assistem A, mas não assistem C. Então, se eu somar 260 mais 80, eu tenho essa diferença, que é 340. Então, vamos lá. Só para vocês saberem, aqui o que ele quer é A menos C, tá? A menos C vai ser 340. Só para vocês já irem se identificando. E por último, qual o programa de maior fidelidade? Ou seja, cujos espectadores assistem somente aquele programa. Isso a gente já respondeu, olha. 260 assistem só o A, 160 assistem só o B e 190 assistem só o C. Então, qual é o maior número? 290. Então, qual é o programa de maior fidelidade? É o programa C. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar. Retornem o vídeo, façam com calma e tentem refazer e depois confiram se vocês acertaram, tá bom? Até o próximo vídeo.